Ana, como é que você tem enxergado isso? Fabiola, por incrível que pareça, eu acho que os dois lados estão corretos, tanto o Alexandre de Moraes quanto do Bolsonaro. O Congresso americano, a posse, eu já tinha feito isso em um outro momento, né, quando eu tava pelos Estados Unidos, e em outra posse, que você, na verdade, é o seguinte: o que acontece? Quando você vai ter a posse, cerimônia de posse, normalmente distribui-se, existem formas diferentes de distribuir ingressos, distribuir tickets para o público que quer assistir. Quando eu digo público que quer assistir, eu não estou falando só deputados, senadores, ministros, reis, não. Eu estou falando eu, você, qualquer pessoa, cidadãos comuns, né? Então o que acontece? Desta vez, né, por exemplo, né, o Comitê Conjunto do Congresso para as Cerimônias de Posse, ele está disponibilizando um número limitado de ingressos para o público que queira assistir. E aí, o que acontece? O que as pessoas podem fazer? Elas entram na página do seu representante político, ou seu deputado, ou seu senador, e alguns representantes, inclusive, têm formulários online para você pedir o ingresso e receber de volta. Né? Receber de volta o ingresso pelo e-mail formal, direitinho, bonitinho lá, que você foi convidado, que aquilo foi destinado. Ora, é muito fácil, é muito simples, né? Ainda mais o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem excelentes relações com a direita no Congresso norte-americano, que ele consiga um ingresso junto com qualquer um desses parlamentares, né? Que ele consiga um ingresso, olha, o ingresso está aqui. Isso não significa necessariamente que houve um convite direto do presidente Trump para Jair Bolsonaro. Pode ter havido? Pode, mas também pode ter havido o quê? Pode ter havido de forma formal que um dos congressistas aos quais o governo Bolsonaro tem relação, Eduardo Bolsonaro tem relação, mandou, colocou ele na lista de convidados, como outros milhares de pessoas também foram convidadas. Né? Isso não significa que houve um convite protocolar como liderança política para o Bolsonaro. Né? E aí o Alexandre de Moraes perguntou isso. Né? Na minha avaliação, o Alexandre de Moraes falou: peraí, mas isso aqui é o convite geral, genérico, para qualquer pessoa que vai lá e se inscreve, coloca no site, digita e consegue o convite, ou liga para um deputado: me consegue um convite aí, por gentileza? Tá ok? Né? Ou isso aqui é o convite formal que partiu da decisão de Donald Trump de convidar um ex-chefe de Estado, um ex-mandatário de um país amigo, né? E aí o Moraes trucou e falou assim: não, eu quero ver o convite, mas eu quero ver o convite, né? O convite formal para Bolsonaro partindo do gabinete, sabe, da equipe de transição de Trump, tal como ele deve ter encaminhado esse convite para mandatários, como Javier Milei, como Viktor Orban, como outras pessoas às quais ele é alinhado politicamente e ideologicamente. Né? Cadê este convite que partiu do gabinete? E aí, ao que tudo indica, pela demora de encaminhar essa informação para o Supremo Tribunal Federal, esse convite não existe. Né? O que coloca Bolsonaro, não como penetra, mas coloca o Bolsonaro na mesma categoria de convidados que qualquer eleitor do Trump que tenha pedido para o seu deputado o ingresso. Né? Então, o que o Alexandre de Moraes, na minha visão, está avaliando? Que o Bolsonaro está usando isso, né, essa forma de subterfúgio, para conseguir um aval para sair do Brasil e ir lá na posse do Trump. Eventualmente ficar por lá, nunca se sabe. Né? Nunca se sabe. Agora, tem um ponto, Fabiola. Se o Trump convidasse o Bolsonaro, olha que doideira. Se o Trump convidasse o Bolsonaro, tivesse um documento dizendo assim: olha, o presidente Donald Trump convida the former president, o ex-presidente Jair Bolsonaro para sua posse, tal, e o Bolsonaro resolvesse se pirulitar do Brasil e ficar nos Estados Unidos para não enfrentar todo o processo legal ao qual ele deve enfrentar no Brasil com risco de prisão, quem seria o responsável, o avalista da fuga do Bolsonaro? Donald Trump. Né? Então eu acho também que o Donald Trump não quer se meter nesse rebosteio não, Fabiola, porque se ele solta um convite da mesa dele, com assinatura, sabe, com a assinatura dele, falando: olha, eu tô convidando ele, não é um convite genérico, ele se torna avalista da viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, inclusive se Jair Bolsonaro resolver fugir. E eu acho que é o seguinte: por mais que o governo Trump não vá ser amigo do governo Lula, o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil têm interesse, são grandes parceiros comerciais e não querem também criar um caos por conta exatamente disso, de parecer que Trump facilitou a fuga de Bolsonaro.
Vocês estão vendo a quantidade de coisa? Então eu acho que é aí que tá. Não houve um convite formal, pelo menos até agora ninguém mostrou um convite com a assinatura do Trump, mostrou um convite genérico, que é real. Esses convites estão sendo distribuídos às milhares. Eu tenho conhecidos nos Estados Unidos que receberam também, porque se cadastraram, né? E aí agora, na verdade, eles estão tentando passar isso. Os dois estão falando a verdade. Não é um convite, eu não acho que é um convite mentiroso, mas é aquele convite genérico. É um convite genérico, é que nem filé de pescada, né? Ou virou. Lista na porta, né? Aquela coisa assim de todo mundo, não é uma coisa endereçada especificamente e por isso não vem com o nome. Vamos saber o que vai acontecer. A informação que a gente recebe agora é de que o Alexandre de Moraes, ele enviou já a PGR, essas explicações da defesa de Bolsonaro, falando de boa fé. Agora, só para a gente entender o trâmite, né, Sakamoto, a PGR é que ela dá uma resposta e Alexandre de Moraes segue ou não. Normalmente ele segue, né, não é a recomendação, mas a decisão da PGR, a orientação da PGR. É assim que funciona, né, o trâmite agora? Ele vai encaminhar para a Procuradoria-Geral da República, que é a chefia do já tá com a Ministério. PGR. A informação que a gente tem agora vai sair daqui a pouquinho na nossa página do UOL, já está Não, com a sim, mas PGR. então, há um encaminhamento dentro da PGR para os departamentos corretos para poder analisar, que vai dar um parecer. O Alexandre de Moraes, ele tende a aceitar, porém ele não precisa aceitar a recomendação da PGR. A PGR é o promotor público, ele fala em nome do povo. Agora, o juiz, né, o magistrado, pode dizer não, apesar da PGR dizer sim, ou ele pode dizer sim, apesar da PGR dizer não. Você aposta no sim ou no não? Não. Eu não faço ideia, Fabiola. Responde, Sakamoto. Eu falei na lata aqui, ó. Sim ou não? Sim ou não? Vai lá, vai votar. Sim ou não? Aí, ó. Olha, se eu tivesse que apostar hoje, baseado no que a gente viu até agora, seria não. Né? Seria não exatamente porque não há um movimento do Estado norte-americano convidando um ex-presidente do Estado brasileiro. Né, o que há um convite, pelo que tudo indica, um convite genérico, né? Agora, eu não sei se ele vai aceitar. Eu, particularmente, acho que é um risco muito grande aceitando seu convite genérico, de, como eu falei, não ter o presidente Trump se responsabilizando pela ida do presidente Bolsonaro. E aí, como o presidente Bolsonaro já fez um test drive de fuga em fevereiro do ano passado, se muqueando por 2 dias na Embaixada da Hungria de Viktor Orbán, e ter feito outro test drive de fuga quando no dia 30 de dezembro de 2022 saiu do Brasil para não entregar a faixa para o Lula, não ser responsabilizado pelas movimentações golpistas dos meses anteriores e não ser responsabilizado pelo 8 de janeiro de 2023, né? Então é um risco muito grande também a se correr diante de uma pessoa que tem claro interesse em escapulir. Então, o Josias já falou sobre isso ontem, né? Acredita que vai ser não, né? Você não tem nem dúvida, né, Josias? Você acha que não tem nem... Não. Pela lógica, Fabiola, a resposta deve ser negativa, inclusive porque nos pedidos anteriores, o Paulo Gonet, que é quem vai, ele está inclusive trabalhando, não tirou férias, durante o recesso do judiciário ele se manteve na procuradoria, portanto ele vai ser o autor da manifestação da PGR. Ele, nos pedidos anteriores, ele foi contra a liberação do passaporte do Bolsonaro. Do mesmo modo, o Alexandre de Moraes, que, como vocês esclareceram, não tem a obrigação de seguir uma manifestação da Procuradoria, nesse caso específico, estão muito afinados o Procurador-Geral e o ministro Alexandre de Moraes. Então não faz nexo que eles mudem de posição agora. É preciso considerar que não há interesse público no pedido do Bolsonaro, porque ele não representa o Estado brasileiro, portanto, o Brasil não perde nada com a ausência do Bolsonaro, aliás, pode ganhar muita coisa. E é preciso considerar também a condição judicial do convidado. O Bolsonaro teve o passaporte retido porque ele sofreu batidas policiais de busca e apreensão, e nessas batidas feitas nos seus domicílios e dos seus cúmplices foram recolhidas provas de envolvimento do Bolsonaro em crimes variados. Então ele não pode ser considerado como um cidadão comum convidado para uma cerimônia de posse nos Estados Unidos. Não. É um suspeito de crime, já indiciado pela Polícia Federal, e teme-se que este personagem fuja às suas responsabilidades criminais no Brasil. Então não faz o menor nexo liberar o passaporte do Bolsonaro nessas condições. Por essas razões,
seria uma desmoralização para o Supremo e para a Procuradoria-Geral se a essa altura o passaporte do Bolsonaro fosse liberado. Não faz o menor sentido. Tem gente falando aqui que o convite, ele é tipo convite mala direta, né? Pulou aqui agora o comentário, mas como é que chama o Sakamoto? É isso, mala direta, né? Que vai por e-mail. Não, olha, até para o pessoal poder ter curiosidade, ô Fabiola, se o pessoal tiver curiosidade, quiser entrar, é só você digitar t47inaugural.com e você vai entrar na página para conseguir ticket, para conseguir convite. Você podia ir, porque aí você ia poder contar pra gente como é que funciona. Eu me inscrevi. Just for fun, eu me inscrevi para ver se eu consigo um e-mail que nem igual do Bolsonaro, né? Não chegou Mas vamos ver. ainda? Não, eu me inscrevi hoje de madrugada, né? Eu acho nem sei, provavelmente não deve nem mais ter ingresso, né? Mas eu tava esperando Nossa, ver vai ser legal. a resposta. Porque é o seguinte, só para deixar claro, o e-mail que ele respondeu, né, aquele t47inaugural.com, é exatamente esta página que é para quem quer pedir convite. Tá. Provavelmente ele conseguiu vir algum congressista, mas não significa que o Trump convidou ele. Uhum. Vamos que vamos seguir aqui. Bom, o Lula não tem esse convite, pelo menos essa informação não, mas o Lula é o presidente do Brasil e a decisão do Brasil foi encaminhar a embaixadora do Brasil à cerimônia de